Boa noite a todos, que possamos estar com um pensamento elevado no nosso Mestre Jesus, esse nosso grande amigo que veio a nós há mais de 2000 anos atrás, mas com um grande propósito, o propósito de que cada um de nós, sem exceção, pudéssemos nos acordar ao nosso tempo. E esse acordar significa trabalhar com a gente mesmo, se modificar à medida do possível. Melhor, eu nem falo modificar, eu prefiro nos transformar. Ouvi numa palestra que modificar é tirar tudo que já existe e vem só coisas novas. E como somos seres reencarnantes, já viemos de outras reencarnações, então a gente traz a nossa bagagem. Não tem como nós tirarmos aquela bagagem. Agora, o que temos sim é transformá-la, sempre para melhor, sempre. Então, que o Mestre Jesus esteja em nosso coração, da mesma forma, Deus, nosso Criador. Que possamos sentir muito amor e assim estarmos próximos da espiritualidade, em boa conexão e com bons pensamentos. Meu nome é Elizabeth e eu hoje dou o início da palestra do capítulo 3. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu vou ler os subitens. Diferentes estados da alma na erraticidade. Diferentes categorias de mundos habitados. A destinação da terra, a causa das misérias terrestres e nas instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores, mundos de expiação e de provas, mundos regeneradores e a progressão dos mundos. Eu gosto sempre de, ao dar início, quando vem a palavra erraticidade, eu gosto só de dar uma pequena explicação, porque o início, errar, aí a gente pensa que é algo errado. Algo está errado com a gente. Não, esses diferentes estados da alma na erraticidade, a erraticidade é aquele estágio que nós ficamos na espiritualidade ao desencarnar e que ainda vamos precisar reencarnar. Porque quando já formos espíritos superiores e não tivermos a necessidade de reencarnar, não ficaremos mais na erraticidade. Já subiremos para planos superiores. Mundos superiores, melhor falar. Mas enquanto estivermos com a necessidade da reencarnação, nós dizemos, estaremos na erraticidade. E o capítulo de hoje, ele nos traz essa paz no sentido assim, olha, tem outros mundos. Porque existem muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus nos disse isso. Jesus, há 2000 anos atrás, chegou e disse: acordem, gente. Não é só isso que está acontecendo aqui. Não é simplesmente morreu e foi. E morrer é o corpo. É o corpo que se transforma. Nós, espíritos, a partir do momento
que Deus nos criou, nos tornamos espíritos imortais. Então, a morte era algo que não deveríamos temer. Era algo que nós deveríamos tratar com naturalidade, conversar com naturalidade. Da mesma forma como a gente conversa o nascimento. O nascimento a gente conversa com a maior naturalidade, faz festa, tá vindo, tá chegando. Agora, quando às vezes estamos num grupo e vamos falar de desencarne, quando a gente vê, tá falando sozinho. Todo mundo sai, todo mundo se afasta, como que se tivesse medo, mas medo do quê? Nós voltamos para a nossa pátria de origem. Nós somos espíritos, todos nós, espíritos que hoje estamos habitando um corpo físico. Ao desencarnar, continuaremos sendo esse mesmo espírito. Só que não precisamos estar nesse corpo físico, estaríamos na espiritualidade. Então, que esse temor, esse medo do acabar definitivo não existe. Nós temos que ter a consciência que a vida é uma só. Quando Deus nos criou, a partir de então, nós temos diversas reencarnações. Mas com aquela vida. Lembrem no início que eu disse que entre modificar e transformar, eu prefiro a palavra transformar. Por quê? Porque trazemos uma bagagem de outras reencarnações. Então, a vida para cada um foi dada uma só. E ela, depois que Deus nos deu, é imortal, gente. Não devemos temer, né, esse assunto, mas cada um no seu tempo. Não quero colocar ideias na cabeça de ninguém, apenas estou explanando e explicando o que Jesus veio e quis nos dizer com há muitas moradas na casa do meu Pai. E eu gosto de dar duas visões, né? Nesse ensinamento do nosso mestre. Uma são realmente essas moradas que são outros mundos. Existem mundos superiores ao planeta Terra. Existem mundos que são iguais ao planeta Terra. Bem como temos mundos inferiores ao planeta Terra. O planeta Terra não é o único do universo. Não é o único habitável. Porque nós sabemos que tem muitos outros planetas. A gente aprende lá no colégio, na época da escola, enfim. Nós aprendemos isso. Agora que nós temos que ter a convicção de que nós não somos os únicos seres humanos desse universo fantástico, maravilhoso, com todas essas criações maravilhosas de Deus. Aliás, Deus nos proporciona maravilhas. O nosso acordar, o nosso despertar, o céu, o tom, as nuvens, os pássaros cantando, as árvores, os vegetais, os animais, as pessoas, os outros seres humanos, enfim. Temos tantas criações divinas que Deus nos proporciona diariamente. O sol, a lua, as estrelas. E será que a gente para e contempla? Será que a gente para e diz obrigada por ter proporcionado tudo isso através de teu filho Jesus, o nosso irmão? Está na hora de agradecermos. Aliás, a gratidão deveria estar sempre em nossos corações. Mas não fugindo da palestra. Da palestra não,
exposição espírita. É uma exposição espírita, pois estou explicando ou esclarecendo, né, uma parte do que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa exposição eu disse há pouco que eu vejo de duas formas. Uma forma são esses diversos mundos habitados. E a outra forma são esses diversos mundos no nosso interior. E dessa vez eu trouxe do Evangelho segundo Emmanuel, né? Nesse caso são comentários do Evangelho segundo João. E esse Evangelho, esses comentários, todos eles que estão aqui, como nas outras obras, já temos 7 volumes, né? Um de cada evangelista, depois tem as cartas, o Apocalipse. E todos esses comentários são de Emmanuel. Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier. E tudo que consta aqui foi psicografado por Chico Xavier. Tem um que tem como título Domicílios Espirituais. Esses domicílios espirituais foi colocado esse texto na revista Reformador, de fevereiro de 1957. Eu estava com 11 meses. Na página 33. Eu não me preocupo em dizer minha idade. Tenho 65 anos, amo meus 65 anos. E se tivesse a oportunidade de, quem sabe tu volta aos teus 30, teus 20, 40, não. Eu estou muito bem, obrigada, com meus 65. Porque eu ainda tenho muita coisa para aprender. Eu tenho que transformar. Eu não quero voltar atrás, como muitas pessoas dizem, se eu pudesse voltar atrás com a cabecinha de hoje, o que adiantava? A minha cabecinha de hoje não ia fazer muita coisa que aos meus 20 eu fiz. E se eu fiz era para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse criar mais conteúdos e experiências na minha individualidade. E hoje é aquele meu momento que eu começo a ter várias reflexões e ver o que eu transformo, o que foi de bom e o que eu preciso transformar, né? São aprendizados e eles são constantes em nossa vida. Mas vamos voltar ao nosso texto. Domicílios espirituais. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Assevera-nos o Senhor nas bênçãos da Boa Nova. O Senhor das bênçãos da Boa Nova, Mestre Jesus. Entretanto, diz Emmanuel, viverás naquela que houveres erguido para ti mesmo, segundo ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com suas obras. Então, se eu hoje estou aqui no planeta Terra, é eu que, como diz aqui, eu consegui só isso. Eu digo só isso porque tem mundos superiores. E digo que bom que é a Terra porque tem mundos inferiores. Então, é bom porque eu parei na Terra. E só isso porque eu poderia ter construído mais, quem sabe, transformado mais, e estar em outros mundos. Mas o meu momento é esse, é Terra. O que eu poderia ou deixei, isso no meu dia a dia eu vou trabalhar. Não adianta agora eu parar e pensar, naquele dia eu devia ter feito isso. Naquele momento aquilo. E ficar naquele meu passado e ali ficar sentada. A vida nos chama para movimento, para ação. Então eu posso refletir sim,
em tal dia eu fiz tal coisa. Então, a partir de agora, quando situações similares vierem, eu mudo meu comportamento. Eu posso fazer tal, tal, tal. E transformar a forma como eu vou me comportar, como eu vou agir quando acontecer tal situação. E é isso que a vida me convida. Então, se eu estou no planeta Terra, tenho merecimento para isso. Como diz o que eu acabei de ler, está aqui do lado, por isso que eu estou apontando para cá, porque o livro é grosso, eu estou aqui sustentando, é cada um de acordo com as suas obras. Então, se as minhas obras, de acordo com as minhas vivências, minhas outras reencarnações, me reconduziram aqui para a Terra, ótimo, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Mas dando continuidade, Emmanuel diz: repara, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sentimento é a força a impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerás o teu ninho. O que eu acabei de dizer. Que bom que eu estou aqui, eu podia ter ido bem piorzinha, né? Não te valhas assim da palavra para menosprezar as tarefas de teus irmãos. Não te aproveites do conhecimento para condenar ou para destruir, e nem procures nas mãos do Cristo o martelo com que derrubes desapiedados os domicílios alheios. Então, é nós sabermos também aproveitar esse momento. Dizem que a gente não evolui, isto é, a gente não volta para trás, mas a gente pode estacionar, sim. A gente pode não aproveitar absolutamente nada dessa reencarnação, porque queremos, e ninguém vai nos obrigar a aceitarmos, a fazermos alguma coisa. Tudo depende de nós, é o nosso interior. E é aí que entra a segunda parte, que eu disse que eu divido em duas partes. Essa segunda parte, no meu mundo interior, eu posso ter todos esses mundos que existem lá fora. Se num determinado momento do meu dia, por questões que me acontecem, que são corriqueiras, eu vou me aborrecer, vou desejar o mal, porque com os outros só acontece bem, comigo não, e aí eu fico nessa baixa sintonia, naqueles momentos ou naquelas horas, ou às vezes leva dias, semanas, meses e anos, eu estou habitando no mundo inferior, embora estando no planeta Terra. Eu me coloco no mundo inferior, por quê? Porque eu baixo a minha sintonia. Eu simplesmente consegui me ignorar, por assim dizer. Agora, quando eu acordo, vejo que eu tenho que despertar, ir em frente, e estou tentando modificar, mas é aquilo, eu levanto, daqui a pouco eu caio, eu levanto, daqui a pouco eu caio. E o melhor exemplo para a gente entender é aquilo que a gente chama de fofoca. Que aí tem aquelas pessoas que dizem, não, a gente só está trocando ideias dos outros. Não, nós só estamos contando acontecimentos dos outros, para ficar tudo, né, bem entendido, para a gente ficar atualizado. Resumo, é a fofoca mesmo, é isso. Então,
A gente está levantando, de repente alguém diz alguma coisa, eu já encontro alguém, ou alguém me liga, ou me passa o WhatsApp, eu já digo, já estou te ligando, e já passo. Olha, fulana fez isso e isso. Pronto, lá eu caí. O que é uma fofoca? É não olhar a tremendo pedaço de madeira na frente do meu olho e olho o cisquinho do outro. Eu tenho que cuidar dos meus erros, dos meus defeitos. É isso que eu tenho que fazer, trabalhar com eles. Não, eu fico cuidando dos outros. E aí eu invento que é atualização de assunto. Fico mudando 500 nomes. Vamos ser sinceros. Estamos fazendo fofoca sim. E espírita também fofoqueia, católico fofoqueia, umbandista fofoqueia. Não importa a religião. O ser humano fofoqueia. Vamos deixar a religião de lado. A religião a gente respeita. Cada um segue aquilo que melhor lhe compraz. E toda religião, desde que leve a Deus, é um bom caminho. Desde que não desvirtue do caminho do bem, ótimo. Então deixamos a religião de lado. Todo ser humano está ali, prestando esclarecimentos para atualização. Então vamos deixar de lado, né? Então isso acontece normalmente aqui no planeta Terra, né? Bem capaz, né? É o que mais acontece. Então às vezes a gente está muito bem, um pouquinho elevado lá, ficou sabendo. E por mais que a gente se segura, daqui a pouco a gente, eu tenho que te contar uma coisa, tu sabe? E aí vai. Pronto, levamos um tombinho, reerguemos. Daqui a pouco o que a gente faz? Leva mais um tombinho. Então estamos na Terra para isso. E isso é o nosso mundo interior. Então, esses diversos mundos habitados, que é a segunda parte do mundo interior que nós vivenciamos, nós temos aqui no nosso interior. Mas também pode vir a acontecer, e tomara que isso aconteça com muita frequência em todos nós, de a gente lembrar do próximo, não importa quem ele seja, a gente para também, não importa a hora, não precisa esperar que seja de noite. E aí a gente faz uma prece, pede por ele e por todos. Que bom se a gente pedisse por esse universo todo. Não importa, mas eu não sei o que tem ali adiante, não precisa saber. É criação divina, é do mesmo Pai que nos criou. Então quando a gente entra nessa sintonia de agradecer, na sintonia de fazer preces, e prece não é ficar, sabe, rotulado. Eu tenho que pedir isso porque eu tenho que fazer aquilo. Não, gente. Prece é um bate-papo legal. Claro, com respeito, porque a vida tem como base amor e o amor tem o respeito na sua essência. Então, eu dizer, Deus possa proteger a tudo e a todos. Mestre Jesus, que as tuas lições possam ser mais esclarecidas para aqueles que ainda estão tão ferrenhos em não querer acreditar. Enfim, quando a gente abre esse nosso coração para esse amor universal, estamos num mundo superior. E estamos aqui na Terra, mas estamos vivenciando esse mundo superior. Então, nós podemos ter essa experiência aqui, encarnados na Terra. A gente não precisa esperar para desencarnar e só aí se dá conta, tem planos inferiores, eu estou por aqui, tem lá. Não. É só nós lembrarmos do nosso dia a dia. Quando nos deixamos levar pelos obstáculos e ridicularizamos e detestamos
e agonizamos porque comigo isso não poderia ter acontecido. E aí a gente leva o pior tombo, o mundo inferior que eu estou vivendo. Terra, né? Um mundo de expiações e provas, troco aquelas experiências, não é experiências, informações de terceiros, né? Estou no mundo de expiações e provas, tem que aprender muito. E quando eu elevo o pensamento ao alto, quando eu conecto com a espiritualidade, esses amigos que nos acompanham diariamente. Mas, gente, quando eu digo esses amigos que acompanham diariamente, não é que eles estão aqui do meu lado, aqui agarrados. Eles têm N tarefas. Nós não temos um monte de tarefas. Até mesmo quando a gente chega em casa e tira a roupa e toma o banho, escova o dente, toma um cafezinho e vai ler um livro e vai fazer outra coisa, pega isso, dá uma volta no quintal ou então no condomínio. A gente não tem um monte de tarefas, isso tudo é trabalho. Eles também têm. Ou a gente quer se enganar de que vai ter um amigo espiritual aqui do meu lado 24 horas só para mim. Não, ele está para todo. Nós não estamos só para o todo? Sim, porque se uma de nós, mulher, vive só para aquele filho e esquece o resto, ela já deixa de ser a mãe, ela é a obsessora mãe. Porque ser mãe é olhar todos os outros filhos que são filhos de outras mulheres. Se puder ajudar o filho de uma outra mulher, também dar a mão. Isso é entender o seu papel de mãe. Porque todos são filhos. E se Deus nos deu essa oportunidade maravilhosa de termos aquele ser ou vários seres que Ele nos confiou, vamos aproveitar. Mas não vamos ser obsessoras. Como se nada mais no mundo existisse. E a nossa vida? Vamos deixar o quê? Ao desencarnar, estando na espiritualidade, vamos nos questionar: e aonde é que está a tua luz? Onde é que está teu progresso? O que tu fez da tua vivência? E se a gente diz: eu fiquei cuidando do filho, como se fosse assim o máximo do máximo, vão nos dizer: Deus te confiou esse filho para tu ajudar a elevá-lo. Mas a tua obrigação também é tu te elevar junto com ele. É ter as vivências, ter aprendizados, ir em busca de novos aprendizados, lições, ensinamentos, trabalhar a caridade, a doação. Agora, estamos nos enganando. Vamos chegar ali na espiritualidade e dizer: só fiquei cuidando do filho. Volta. Voltar porque tu não fez nada por ti. Aí é o que a gente diz. Em vez de evoluirmos, nós estacionamos. Porque não entendemos o verdadeiro sentido que temos na nossa vida e no todo, mas no todo, não só o que nos rodeia, mas nesse universo maravilhoso. Bom, para quem me conhece sabe que eu gosto de falar bastante, mas eu tô vendo que tá na hora de terminar. O que eu digo, que pena. Eu gostaria de falar bastante, mas vamos respeitar o horário. 30 minutos são 30 minutos. Então eu agradeço por vocês me escutarem e elevando o nosso pensamento ao alto. Agradecemos a oportunidade que o Mestre Jesus nos dá no nosso dia a dia, através desses amigos espirituais que Ele envia para nos auxiliar, e agradecer a Deus, Deus nosso Criador, pelas inúmeras oportunidades que temos
pelos aprendizados e principalmente pelas transformações que nós já conseguimos fazer em nossas vidas. Uma linda noite de sono a cada um. Um beijo no coração.